Senhor presidente, senhores deputados, eu gostaria aqui de fazer uma reflexão que eu considero extremamente importante, que é na área do meio ambiente e especificamente sobre a questão do nosso Pantanal sul-mato-grossense. Mato Grosso do Sul tem 2/3 do bioma Pantanal e o estado vizinho Mato Grosso 1/3. O que nós assistimos agora nesses últimos dias? Focos e mais focos de incêndio que queimaram, consumiram mais de 1 milhão de hectares, deputado Júnior Mock, nesses últimos dias, mais de 1 milhão de hectares no bioma Pantanal, sendo 450 mil hectares no estado vizinho Mato Grosso, que corresponde a 8,5% do Pantanal lá no Mato Grosso, e aqui no Mato Grosso do Sul, em torno de 500 mil hectares foram queimados, correspondendo a aproximadamente a 5,3% do nosso Pantanal aqui no Mato Grosso do Sul. Todo mundo viu as fotos, as imagens, os vídeos que foram feitos, queimadas que se alastraram em função dos fortes ventos que nós tivemos nesses últimos dias, e numa situação que foge ao controle das brigadas, dos bombeiros, da Polícia Florestal, foge ao controle porque são grandes extensões que estavam numa seca tremenda, e esses focos de incêndio se espalham com muita rapidez. Portanto, quando a gente fala em 1 milhão de hectares queimados, nós estamos falando que significou o triplo daquilo que foi registrado em 2022. 3 vezes mais do que foi queimado no ano passado. E foi o pior novembro em quantidade de incêndios em 21 anos. 21 anos, o pior incêndio que nós tivemos agora. Interessante a gente dizer que esses incêndios consumiram a vegetação em mais de 30 dias. Olha só, mais de 30 dias queimando, inclusive não só a flora, mas a fauna, né? Nós vimos por alguns vídeos, imagens, brigadistas socorrendo, inclusive, animais, né, que acabam morrendo, queimados também nessa situação. E o estrago, né, para a vegetação, ali se consome muita biodiversidade, né, que nós temos no Pantanal. E os especialistas, eles explicam essa quantidade de focos de incêndio em função da pouca chuva que está acontecendo ali na região pantaneira, mas também do chamado fenômeno El Niño, né? E isso já, de uma certa forma, era previsto acontecer, né? E é aqui que eu gostaria de chegar, né? Se há, por parte dos especialistas em clima, em tempo, nós podemos fazer um trabalho preventivo, né? Se os ambientalistas, aqueles que estudam os fenômenos naturais, eles estão apontando, tem o fenômeno El Niño, tem pouca chuva no Pantanal, tem uma vegetação, né, que está ali seca, tem uma quantidade, né, de palha que pode queimar com facilidade. Quer dizer, tudo isso podia ser previsto e prevenido, né? Então, nós, quando vimos os brigadistas correndo na tentativa de conter este fogo, né, de apagar este fogo que se alastra com rapidez por conta da ventania forte, né, nós
ficamos ali pensando que alguma coisa poderia ter sido feita em termos de planejamento para prevenir essa quantidade de focos de incêndio que aconteceram. Alguns especialistas dizem também que aquela região pode ter incêndio provocado, mas podem ter também fenômenos naturais que provocam esse fogo, né? Como, por exemplo, uma grande incidência de raios, né, que, numa vegetação muito seca e ventos fortes, podem facilmente, né, levar a incêndios de causas naturais, né, nem sempre provocados pela ação humana, né? Então, eu vejo que o mundo todo esteve olhando, né, para a região do Pantanal. Mais uma vez, anos atrás nós já tivemos queimadas também que causaram um estrago muito importante, e agora essa quantidade de hectares, né, 1 milhão de hectares, 500 mil hectares aqui no Mato Grosso do Sul e 450 mil hectares no Mato Grosso. Permite uma parte, deputado? Então, eu acho que nós precisamos olhar com mais carinho essa região, que é um patrimônio natural do Brasil e da humanidade. Concedo uma parte ao meu colega deputado Zé Teixeira. Deputado Pedro Kemp, eu ouço com muita atenção as colocações de Vossa Excelência, em especial quando Vossa Excelência fala dos técnicos, mas a gente não vê nenhum dos técnicos ajudando a apagar o fogo, nós só vemos falando isso. Como há muitos anos atrás eu li, na Veja, Vossa Excelência pode pesquisar que deve achar, há 5 milhões de anos não existia o fogo, e era do tempo da pedra, não tinha a população do mundo, só tinha um continente, que era o africano, do qual todos nós somos descendentes. E deu uma seca tão grande, que na época os humanos alimentavam do bicho, e batia o ferro na pedra para fazer a faísca. E deu uma seca tão brava, que disseminou das 30 mil pessoas do mundo, 28 mil. Então, sobrou 2 mil, não é 30 milhões, 30 mil. Sobrou 2 mil, do qual o mundo é descendente há 5 milhões de anos. Então, quem manda na atmosfera não é a Terra. Quem manda na atmosfera é o mar. Se a geleira derreter tudo, acaba a Terra no mundo, porque o oceano sobe e acaba. Então, o negócio de chuva é coisa climática. Eu estou dando um exemplo que eu li na Veja, você não pode especular. Por que aconteceu isso há 5 milhões de anos? Por que aconteceu de uma seca tão terrível que morreu os animais e as pessoas morreram de fome? E eram poucas pessoas que existiam no mundo. Agora eu pergunto para Vossa Excelência, se não chover no Pantanal, evidentemente que o que controla o Pantanal? O pasteio do gado. Porque o Pantanal está lá desde que descobriu o Brasil, e quem sustenta o Pantanal é quem mora lá, é quem vive lá, é quem convive lá, e quem está acostumado lá com a história de mais de 100 anos. Quando o Zeca foi governador, ele quis criar uma reserva no Nabileque. Eu fui lá e conversei com ele, falei, se nós tirarmos o gado do Nabileque e a massa subir e der uma geada, queima o mundo. Ele entendeu e não fez a reserva no Nabileque. Então, quem manda no Pantanal, quem conhece o Pantanal, é o pantaneiro. Agora, eu não posso vir aqui, como produtor rural, e dizer, bom, eu moro no Pantanal, porque a água do Paraguai é a bacia pantaneira, mas eu moro em Bandeirante, eu não posso plantar soja? Se tem usina lá em Sonora, é as águas do Paraguai. Então, no Pantanal, quando tem essa discussão, na minha visão de leigo, certo? Que eu não sou técnico nem especialista, certo? Ninguém vai plantar nada no Pantanal, até porque se plantar perto não vai dar. Então lá
é exclusivamente a agropecuária, dependendo da cheia e dependendo da seca. É que maneja o gado para não ter uma biomassa grande e não ter uma seca forte ou uma geada forte e queimar o Pantanal inteiro, tanto o Pantanal Sul Mato Grossense. Então, quando eu tenho muito medo de técnico, porque os ambientalistas sentam e discutem o meio ambiente, mas talvez ele não sabe nem que dia que vai chover, tem que olhar o clima-tempo. Muito obrigado. Só que concordo em parte com Vossa Excelência, deputado Zé Teixeira, mas assim, nós não podemos ter medo de técnico, né? De quem estuda, da ciência. Porque, veja bem o senhor, há 20, 30 anos atrás, os técnicos alertavam das mudanças climáticas. Os técnicos alertavam sobre o aquecimento global. E olha o que nós estamos passando já, deputado Paulo Correia. Semana passada, o povo gritando, né, de calor, 40, 42 graus. Então, nós temos que olhar e ouvir os técnicos, ouvir os cientistas, porque está insuportável o calor. Na cidade do deputado Zeca, Porto Murtinho, fez 45 graus, 44 graus, sensação térmica, não é? Então, essa questão do cuidado do meio ambiente é uma questão que é reclamada hoje por todos os países do mundo, né? E nós temos que ouvir, sim, os técnicos, os ambientalistas, que são pessoas que se dedicam, às vezes, a vida inteira para estudar esses fenômenos da natureza, né? Então, o que eu estava dizendo é que um trabalho preventivo pode ser feito. Tem aí o fenômeno El Niño, né? Tem a escassez de chuva. A água do Pantanal já diminuiu em quase 20% o volume de água no Pantanal. E nós falamos, é a maior, né, planície alagável do planeta. E a gente já está tendo redução do volume de água. Então, alguma coisa tem que ser feita, né? E o que eu estou falando aqui é o que o governo do estado, do Mato Grosso do Sul, tem responsabilidade em fazer monitoramento, planejamento, um trabalho preventivo para não acontecer mais o que aconteceu, né? Concedo uma parte ao deputado João Henrique. Agradeço a parte, deputado Pedro Kemp. Eu só quero fazer um registro que já tem quase um ano que o presidente é o Lula. E eu quero fazer esse registro porque se esses focos de incêndio e queimada tivessem ocorrido no governo Bolsonaro, no Pantanal, ele estaria sendo crucificado e responsabilizado. Então, é preciso fazer esse registro. Segundo, tecnicamente, existe um estudo muito sério e tem uma pessoa o qual gostaria de render as homenagens, que é o Luiz Orcílio Figueiró, que ao estudar o gado bombeiro no Pantanal, constatou que o aumento das queimadas no Pantanal, especialmente na conclusão do seu estudo em 2020, se dá pela diminuição do rebanho, exatamente na esteira do que pontuava o deputado Zé Teixeira. Quanto mais gado nós levarmos, quanto mais incentivar a pecuária, menor serão os focos de incêndio, porque o gado vai pisando naquela massa vegetal, nas macegas, e aquilo vai diminuindo, come também, né, deputado Zé Teixeira, e diminui a quantidade de massa vegetal. Segundo ponto é que nós precisamos incentivar, por mais contraditório que pareça ao pantaneiro, as queimadas controladas, porque quando o pantaneiro, que está acostumado a lidar com o Pantanal anos e anos, faz as queimadas controladas, vai enlerando, vai formando ali os aceros também, né, deputado Zé Teixeira? Isso vai diminuindo a massa. E hoje a legislação ambiental é tão restritiva e o medo do fazendeiro de tocar fogo quando ele deveria, produz o quê? Naquele campão, um aumento de massa vegetal, aquela palhada seca e, de repente, um foco de incêndio de raio ou criminoso acontece e nós estamos vendo tudo isso. Então, nós precisamos incentivar o aumento do gado no Pantanal e a queimada controlada dessa massa
que não é consumida por gado. Então, nós precisamos sair dessa nuvem de discussão ideológica e participar na lida no campo, que é levar a maior intensidade de gado bovino para o Pantanal de rebanho e incentivar os focos controlados de queimada e parar de penalizar o fazendeiro quando ele vê aquilo, que se ele tirar a mão e deixar desenvolver aquele mato, deputado Coronel Davi, vai acontecer cada vez mais o que nós estamos vendo. Então, cumprimentando Vossa Excelência pelo tema, gostaria de fazer essa pontuação. Eu acho importante essas contribuições, porque, de fato, nós temos que aproveitar a experiência, né, do pantaneiro, de quem vive ali há anos e anos, né? Mas nós temos que aliar esse conhecimento de quem viveu, trabalhou a vida inteira no Pantanal, com os estudos também que são feitos. Ali em Corumbá nós temos a Embrapa Pantanal, né? E ela tem estudos, pesquisas. Eu acho que nós temos que juntar essas duas coisas, né? O conhecimento científico, técnico, do conhecimento tradicional, né, do pantaneiro, e a gente discutir todas essas questões. De fato, a pecuária, ela é uma atividade econômica viável, importante no Pantanal, sempre existiu, né? O que nós não podemos admitir seria a monocultura, por exemplo, do soja, né, no Pantanal, e não é o caso de não poder plantar aqui em Bandeirantes, como disse o deputado Zé Teixeira. Tem que fazer o zoneamento, né, o zoneamento, e seguir isso aí, porque nós não podemos correr o risco de envenenar as águas do Pantanal e aí causar um estrago ainda maior. Mas a questão aqui é o foco de incêndio, né, que os especialistas apontam que poderiam ser prevenidos de alguma forma. E outra coisa, nós estamos vivendo as consequências do aquecimento global, das mudanças climáticas, e esse é um assunto que não pode mais ser adiado. Aliás, o governador Riedel ficou de encaminhar para a Assembleia, né, um projeto de lei de defesa e de proteção do Pantanal. Quando chegar aqui, deputado Júnior, nós temos que nos debruçar, nós temos que fazer audiência pública, chamar universidades, Embrapa, todo mundo, inclusive os pantaneiros, né, os povos tradicionais, ribeirinhos, e discutir amplamente para a gente tirar uma legislação aqui quase perfeita. Me permita uma parte? Com certeza. Primeiro, deputado Pedro Kemp, eu acho extremamente importante trazer esse debate à casa, ouvir, obviamente, as mais diversas e a pluralidade das opiniões. De modo especial, sobre essa questão que o senhor acaba de colocar, sobre o projeto de lei, ontem houve uma reunião do governador com os prefeitos que têm os seus municípios com área dentro do Pantanal. Houve uma discussão, não sei, mas é justamente para avançar nesse tema. Mas eu quero dizer de uma coisa que eu, há alguns dias atrás, já um mês e pouco atrás, participei de um evento, de uma palestra, e eu venho estudando e acho, né, e tenho assim, uma certa convicção de que o mundo chegou a um determinado consenso. E esse consenso, obviamente, é um consenso em função de que as mudanças climáticas, todos esses problemas são provocados por uma falta de consciência coletiva à vida, principalmente por parte do ser humano, ao longo das últimas décadas aqui no mundo e, de modo especial, estou dizendo aqui do nosso país. E existe hoje, e eu quero chamar a atenção para isso, eu gostaria, inclusive, de discutir com a Comissão de Meio Ambiente, com o deputado Renato Câmara, para nós trazermos um grande debate para esta casa sobre uma agenda, a agenda ESG. O que é o ESG? Desenvolvimento Ambiental, Social e Governança. São esses os 3 pilares de uma agenda que foi subscrita pela maioria das nações, e há um pacto global hoje, para o senhor ter uma ideia, comandado pelos grandes fundos de investimento, com mais de 100 trilhões, e que estão definindo agora
eles estão definindo um critério para que esses fundos possam investir nas bolsas e nas empresas pelo mundo afora. Que as empresas estejam dentro do pacto e que atentem para as questões ambientais, sociais, inclusão e, inclusive, né, a questão de governança das empresas, transparência, tudo isso que nós entendemos que possa ser o mundo ideal. Mas, para que isso na prática aconteça, obviamente, tinha que entrar o capital. Né? Tinha que ter a conscientização de que aquele que detém o domínio sobre o capital no mundo tenha consciência de que, se o capital não for investido com critérios, nós não teremos mais o mundo daqui a uns dias. E nessa palestra, o que eu achei mais interessante, deputado Pedro Kemp, foi que iniciou ela, deputado Paulo Correia, um cidadão como se fosse um corretor vendendo uma área. Qual era a área que ele vendia? A terra. E aí ele coloca todas as questões e os problemas inerentes ao mundo. Então, eu quero aqui chamar a atenção de que nós devemos fazer uma grande discussão nessa casa sobre esse pacto global, que é a agenda ESG, sustentabilidade, ambiental, social e governança. São os 3 pilares dessa agenda, desse pacto mundial, e daqui para frente nós vamos ouvir falar muito, porque todos os investimentos dos principais fundos mundiais vão exigir das empresas o cumprimento de determinadas metas em relação ao meio ambiente, em relação à questão social, porque não há desenvolvimento quando só parte da sociedade se beneficia dele. Toda ela tem que ter o benefício do desenvolvimento, senão não é desenvolvimento. Pega a grande parte do capital e a outra parte não. Então, isso há um consenso hoje a nível mundial, dos grandes fundos, deputado Paulo Correia. Hoje, esse fundo que iniciou lá atrás, tinha 6 trilhões, tem 100 trilhões de dólares para investimento. 100 trilhões de dólares para investimento. É só entrar na internet, olhar lá ESG, agenda ESG, vai entender como começou, da onde surgiu e o que essa agenda prevê para os próximos anos aí nos investimentos nas empresas pelo mundo afora. Muito obrigado, deputado Pedro Kemp. Júnior Mox. Está encerrando, eu só gostaria, se só de Vossa Excelência me permitir, eu queria contribuir um minutinho. Posso? Com certeza. Pedir licença, inclusive, falar aqui da presidência. Uma honra. Vossa Excelência falou das queimadas, e a gente tem que registrar também que a parte governamental ela tem trabalhado. Nós participamos da entrega o ano passado e o ano atrasado de 2 aviões que não tinham aqui no Mato Grosso do Sul, que foi quem ajudou a controlar, que é 2 Air Tractor, né, deputado Paulo, que entende de aviação, que são aviões próprios para fazer esse tipo de combate, e o investimento que foi feito no Corpo de Bombeiros, a quem eu quero parabenizar pelo que houve de controle dessas queimadas, foi pelo trabalho, além do homem pantaneiro, dos bombeiros, do pessoal, mais de 200 bombeiros, do pessoal que trabalhou, mas dizer que todo mundo tem razão. Vossa Excelência, quando põe a importância, coloca a importância do debate e da ciência, a sabedoria do deputado Zé Teixeira, o deputado João Henrique com a sua juventude, mas que conhece do Pantanal, o deputado Júnior Mock contribui com a agenda ESG, e esse debate que está sendo feito, sim, com o desenvolvimento, com o pessoal do Pantanal, com o homem pantaneiro, com os prefeitos, com as ONGs, pelo governo, que deverá protocolizar esse projeto, que está bem avançado, praticamente pronto, num acordo com o Ministério do Meio Ambiente, para que a gente possa, nas próximas 3 semanas, fazer um esforço concentrado, se necessário, audiência pública, sim, ouvir as pessoas, fazer sessão extraordinária, mas nós vamos entregar uma legislação que proteja o bioma Pantanal, porque, como disse o deputado Júnior Mock, é uma agenda mundial, e nós estamos dentro dela, deputado. Muito obrigado, presidente. Era justamente isso que eu ia falar para a gente concluir. Aqui é a casa da cidadania, é a casa do debate, inclusive para ouvir opiniões divergentes, mas nós sabemos que todos aqui têm o mesmo objetivo, né? Que é trabalhar pelo desenvolvimento do Mato Grosso do Sul com sustentabilidade, com responsabilidade ambiental. E
esse projeto de lei que está sendo elaborado vai dar uma grande oportunidade para que a gente faça um debate responsável, sério, e a gente possa ter uma legislação que possa nos orgulhar diante do mundo todo, dizendo: o Mato Grosso do Sul cuida do meio ambiente e cuida das pessoas, né, que moram no bioma pantaneiro, no cerrado, em todas as regiões do nosso estado. Muito obrigado, presidente.